No tocante à suposta prática de vias de fato, é certo que essa se configura quando as agressões não deixam sequelas físicas. No entanto, Mister ressaltar que para a caracterização das vias de fato, é preciso que haja o ânimo de ofender fisicamente o adversário. Caso contrário, resta caracterizada tão somente a injúria real. Ademais, é certo, vamos parar aqui, tá? Cuidado com esse texto aqui até aqui. Por quê, Rodrigo? Injúria real é pior do que vias de fato. Então, cuidado. Qual que é a ideia aqui? Olha, o promotor denunciou por vias de fato. Se isso for uma injúria real, não tem como condenar na vias de fato. Mas cuidado com essa parte aqui da fala, tá? Você usa isso com calma. Porque se o promotor olhar e falar assim, então vou denunciar pela injúria real, fica pior. O que é injúria real? Um professor meu fez isso uma vez, eu nunca mais esqueci e não vou fazer aqui, porque senão eu vou sujar todo o meu equipamento. Mas ele deu uma catarrada, um cuspe, na lousa. Pau! Falou, se eu cuspo na cara de alguém, isso é uma injúria real, tá? É uma ofensa que deixa algum vestígio, alguma lesão. Então, toma cuidado aqui com essa parte. No entanto, me ressaltar que para a caracterização das vias de fato, é preciso que haja o ânimo de ofender fisicamente o adversário. Aí você põe um ponto aqui, tá? Vou até anotar aqui, Putz, como é que eu posso anotar isso aqui? Bom, vamos anotar aqui, vai. Analise a possibilidade de parar aqui, por conta da injúria real. Beleza? Eu vou colocar até vários asteriscos aqui, para ficar bem fácil de ver aqui, que isso aqui é algo que você não vai falar lá na hora. Caso contrário, resta caracterizada tão somente a injúria real. Beleza? Por que tem essa parte aqui? Porque imagina que a pessoa, isso acontece também bastante, a pessoa tá brigando uma com a outra, se xingando ali. Falando, uma fala uma coisa pra outra fala uma coisa pra eles estão brigando, não, eu vou sair de casa, quem sai é você, e tal. De repente a pessoa fala assim, dá licença que eu vou sair. Segura a mulher pelo braço, ou pelo ombro aqui, e empurra ela pro lado para sair da residência. Isso pode vir escrito no processo como vias de fato. E lembra, na violência doméstica, não tem juizado, o processo não para. Então, um processo de vias de fato, ele começa e termina com audiência de instrução, com aplicação de pena, caso fique demonstrado a vias de fato, e com cumprimento de pena. Aqueles 15 dias lá, o cara vai ter que cumprir, tá? Se ele for condenado. A ficha dele fica suja, tudo mais. É igualzinho, então toma cuidado, porque mesmo vias de fato dá um problema incrível. Qual que é a ideia aqui? Você vai mostrar que o fato dele ter empurrado para o lado, ele não tinha a vontade de lesionar a pessoa. E é isso que precisa na via de fato, a vontade de lesionar. Um tapa na cara. Um tapa na cara eu posso olhar ele como uma vontade de lesionar, ou posso olhar como uma vontade de ridicularizar. Vamos supor uma situação inversa aqui, só para você poder entender. A mulher descobre uma traição do cara, e ele está numa roda cheia de amigos. Ela entra na roda e dá um tapa na cara dele e sai. A ideia ali é ofender muito mais, ridicularizar ele para aquela situação. É um tapa muito mais um xingamento do que um tapa realmente de lesão. Eu não estou querendo machucar o rosto daquela pessoa, tá? Então, isso acontece bastante também. A pessoa que empurra mais para tirá-la da frente, que segura para ela parar de bater no cara ou para ela não bater no cara, tá? Eu fui para cima dele e ele segurou meu braço. Mas ele segurou meu braço quando você foi para cima? Isso, quando eu fui para cima. Aí não é uma tese de legítima defesa. Não tinha vontade nenhuma, ele não tinha o ânimo. Eu também posso fazer a legítima defesa. Mas aqui é muito mais uma falta de vontade de praticar uma via de fato do que de me defender. Outra coisa que acontece muito. Vamos supor que o cara arrumou uma nova mulher, tá? Então ele tinha a ex e tem a atual agora. E ele trocou a ex pela atual. Imagina essa cena, que rolo que não vira. As duas se encontram e começam a se engalfinhar ali, as duas começam a se pegar, tá? Elas vão brigar. O cara vai no meio e puxa as duas, cada uma para um lado. E aí a ex-mulher vai lá e faz um boletim de ocorrência. O que vai acontecer? O boletim de ocorrência que ela narrou contra outra mulher não vai ficar aqui na violência doméstica, tá? Ou não era para ficar porque elas não têm relação nenhuma entre elas. O que essa fizer contra essa também não vai ter nada, mas o cara vai para a violência doméstica. E aí, elas vão lá no juizado e fazem acordo e acaba o processo contra elas, e o cara fica com o processo de via de fato lá na violência doméstica. Isso acontece bastante. E aí, qual é a tese? Exatamente essa. Se não deixou lesão, a tese a minha vontade era separar, a minha vontade não era machucar ninguém. Eu estava lá só para separar as duas.
tá? Isso dá para usar, inclusive, na lesão, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui, então, a tese, ó. Ademais, é certo que ocorrendo as vias de fato, num contexto de brigas e discussões, o elemento subjetivo do tipo não está presente, sendo a absolvição medida imperativa. Vou repetir. Ademais, é certo que ocorrendo as vias de fato, num contexto de brigas e discussões, o elemento subjetivo do tipo não está presente, sendo a absolvição medida imperativa. Tá? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui agora das pessoas brigando e o cara separando. Só que, claro, que aí você vai complementar isso daqui. Vai escrever assim, ó. Ficou evidente dentro do processo que o réu apenas foi separar a ex-esposa com a atual, elas tinham uma rixa, isso todas as testemunhas falaram, tá? Isso acontece bastante. Aqui tem uma jurisprudência, se não vejamos, vias de fato, empurrão dado durante discussão, intenso nervosismo do agente, motivado pelos graves problemas que o afligiam, absolvição decretada, inteligência do artigo 21, a justiça criminal julga pessoas e não pode se distanciar da realidade do dia a dia, com suas múltiplas motivações. Há razões humanas que o direito repressivo nem sempre poderá prever. Sendo assim, agora o pedido final. Sendo assim, resta evidente que não está presente no caso em análise o elemento subjetivo necessário à ocorrência do delito, de modo que deve a denúncia ser julgada improcedente. Beleza? Vou ler de novo. Sendo assim, resta evidente que não está presente, no caso em análise, o elemento subjetivo necessário à ocorrência do delito, de modo que deve a denúncia ser julgada improcedente. Eu não vou ficar ditando muito, pessoal, porque senão a gente vai demorar umas 200 lives aí para conseguir terminar todas essas alegações, que eu já prometi. A gente vai falar de todos os crimes mais comuns que ocorrem na violência doméstica, tá? Se você tiver esse material aqui, para alegação final oral, você tá tranquilinho ali.